Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para explicar o circuito divisor, porque eu acho que fica mais fácil, tá? Nós temos aí agendas diferentes, né? Normal. Então, para não ficar de repente passando conteúdo para uma pessoa só durante a conferência, eu acho que melhor de repente gravar esse vídeo e aí vocês assistam quando vocês quiserem, quantas vezes quiserem, a parte que quiser, né? Eu acho que fica mais interessante e com isso eu consigo passar para vocês o que eu absorvi do circuito de divisão e a gente fica mais ou menos na mesma página, tá? Bom, vamos lá. O circuito de divisão ele começa com um somador completo. Eu não vou explicar o somador completo, obviamente, porque ele é parte, inclusive, de outra etapa do trabalho. Mas, basicamente, o somador completo ele faz aquilo que se espera dele, que é para uma entrada 1 mais 1, ele vai dar 0 e enviar 1 no carry out. É a única coisa que o somador sabe fazer, é isso que ele faz, tá? No nosso caso aqui, ele tem umas denominações diferentes, a gente vai entender o porquê, mas ele é um somador completo e ele vai fazer exatamente o que um somador completo faz. Depois do somador completo, nós vamos aqui para uma parte que eu chamei ela de Stage 2, onde nós temos o somador completo somado. Deixa eu ver só se a minha câmera não vai atrapalhar aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho da câmera. Então o somador completo ele está somado aqui com um mux. Ele continua sendo um somador completo. Se eu colocar 1 mais 1 aqui, ele vai dar 0 na saída e vai dar 1 no carry out. Não muda nada. Mas ele tem aqui umas conexões diferentes, tá? E eu vou explicar cada uma delas. Primeiro, esse B' aqui. Esse B' aqui é uma extensão da entrada B', ou B barrado, né? Não se preocupe com um B barrado agora, tá? Basicamente entendo que é uma entrada A e B e pronto, né? Imagina um somador completo, é a entrada A e B. Não se preocupe com essas informações agora. O que eu quero dizer essa entrada aqui está sendo replicada aqui para baixo por um objetivo, mas que por hora não é tão visível, porque isso aqui, na verdade, é um bloco só, está sendo visto de uma forma individual, mas no circuito ele vai estar assim, tá? Vai estar dessa forma, um bloco conectado ao outro. Então, por isso que o cara, quem projetou esse circuito, trouxe essa conexão, essa entrada aqui para baixo, porque essa conexão vai ser ligada na parte de cima do outro bloco. Então, para não trazer um fio e conectar lá em cima, ele fez uma extensão aqui e colocou para baixo, para facilitar essa junção. Basicamente é isso, tá? Então, por isso que tem esse prolongamento aqui. Carry in, carry out não tem novidade, né? É a mesma teoria, a mesma função, a mesma coisa para somador completo. E aí o que muda aqui é que a saída, né, a soma do somador completo está ligado aqui a um D, que seria o resultado da nossa soma, mas ele também entra no mux, né? Esse mux recebe uma das entradas do somador e ele tem aqui o bit de seleção, que a gente chama de N. Esse N é bastante importante e esse N eu até coloquei aqui um algoritmozinho para explicar a função dele. Tá baseado no MSD, ou seja, no bit mais relevante, mais importante. No caso que seria significante, né? Ele executa a seguinte lógica: se n é igual a 0, ele dá sequência na operação. Se n for igual a 1, ele interrompe a operação, tá? Então ele vai sempre observar o MSB de cada operação, e se essa operação tiver 1 no MSB, ele vai interromper a operação. Ele vai sair do loop
e vai interromper. E eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes à frente. O que é sair do loop, o que é parar a operação. Tá? Mas é basicamente isso a função do N e do MUX, no caso. Tá? Beleza. Visto isso, as funções aqui e as pinagens, eu vou colocar aqui o circuito divisor. Tá? Bom, o circuito divisor ele é dividido em algumas partes que eu vou detalhar aqui, tá? Nós temos nossa entrada A, que seria nosso dividendo, uma entrada B, que seria o divisor, ele tem o quociente e ele tem o resto, tá? E ele está distribuído aqui numa sequência de blocos em paralelo. Existe também um algoritmo para esse circuito, para o funcionamento desse circuito como um todo, que é while A maior ou igual a B, A é igual a menos B, Q é igual, aqui é igual, Q é igual, aqui é mais 1, tá? Eu vou explicar isso para vocês de onde vem isso e o porquê disso, tá? Mas é basicamente isso. Enquanto o A for maior ou igual a B, eu vou subtrair A e B, eu vou fazer A menos B e vou incrementar 1. Tá? E quando eu vou parar com esse while? Quando o A for menor que B. Né? Então, por isso que eu tenho essa condição aqui. Se A, né, ou while A maior que B, eu vou fazendo a operação. A hora que A não for maior mais que B, eu paro a operação. E aí foi o que eu comentei sobre o N e o MUX no circuito anterior. Tá? E como que isso acontece? Vamos tentar detalhar isso aqui o máximo possível. Tá? Eu vejo que o meu divisor, o B, ele está ligado aqui a uma sequência de portas inversoras, enquanto o meu dividendo, o meu A, está vindo aqui e está sendo ligado direto nos meus circuitos. Tá? Uma primeira informação importante, esse circuito é um circuito combinacional com subtrações encadeadas. Tá? O que isso representa? Representa que ele não tem shifter, ele não tem FSM ou máquina de estado, ele não tem flip-flop. Tá? É um circuito extremamente simples, ele é montado único e exclusivamente com portas lógicas e ele funciona de uma forma combinacional e fazendo subtrações encadeadas. Isso é importante de entender e de saber. Tá? E existe uma diferença na função dos blocos, porque os blocos da direita, a fileira da direita, executa uma função um pouco diferente dos blocos da fileira da esquerda, dos 3 da fileira da esquerda, e vocês vão entender o porquê disso na sequência. Tá? Então é isso, é um circuito combinacional com subtrações encadeadas. E ele faz isso dividindo as funções aqui entre esses blocos. Vamos tentar entender de cara o porquê nós temos portas inversoras na frente de B, logo na entrada do circuito. Bom, vamos lá. Como a gente aprendeu com o professor, o computador ele faz a subtração dele utilizando soma, né? Então, por isso que a gente tem um somador completo lá embaixo, lá atrás do circuito. O computador ele trabalha da seguinte forma: ao invés dele fazer simplesmente A menos B, na verdade ele faz A mais menos B, tá? E eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho até um rascunho aqui que eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Isso aqui eu escrevi com o mouse, então por isso está todo zoado assim, mas eu vou explicar para vocês, porque eu achei mais fácil fazer com o mouse, tá? Deixa eu ver se eu consigo...
Beleza. Então, o que acontece? O computador, quando ele vai fazer, tipo, em primeiro lugar, tá? O computador, quando ele vai fazer, por exemplo, uma subtração, por exemplo, ele vai fazer 10 menos 3, ele faz 10 mais menos 3, que no final da história vai ser 7, não importa, tá? Mas existe uma razão para isso. Ele opta por transformar o segundo aqui em um número negativo e fazer uma soma, tá? Esse é o modo com que ele opera, ok? E como que ele faz essa transformação do 3 para o menos 3? Ele usa um conceito que está nas apostilas, que chama complemento de 1 e complemento de 2, tá? Então, o complemento de 1 é onde ele pega um número, eu até coloquei aqui um breve rascunho aqui, vou trazer para cá. Ele vai fazer o complemento de 1, tá? O complemento de 1 ele vai pegar o número 3 aqui e vai inverter. Então, 3 é 1, desculpa. 3 é 0, 0, 1, 1. Complemento de 1 é o inverso do número, então fica 1, 1, 0, 0. Isso é complemento de 1, tá? Aqui a gente está fazendo o complemento de 1. E o que é o complemento de 2? O complemento de 2 é apenas a soma de 1 ao complemento de 1. Então eu pego esse 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, somo 1 e vai ficar 1, 0, 1, 1. Então 1101 para o computador vai significar menos 3, tá? Então ele faz o complemento de 1, o complemento de 2, transforma um número em um número negativo e aí vai lá e faz a soma de 10 mais menos 3 e chega no resultado 7, tá? Então isso aqui é importante compreender, primeiro que está na apostila e pode cair na prova, tá? Complemento de 1, complemento de 2. Segundo, é uma explicação que cabe dentro desse circuito. O circuito que a gente está trabalhando faz isso. E como que a gente observa isso aqui no circuito, tá? Primeiro, eu estou pegando aqui o meu divisor, o meu B, e estou passando ele por portas inversoras. Então, tudo que eu entrar aqui, ele vai inverter. É o complemento de 1, tá? E aí ele distribui esses valores nesses 3 primeiros blocos. Esses 3 primeiros blocos recebem o número invertido para fazer o complemento de 1. O complemento de 2 acontece com a ajuda desse último bloco aqui. Porque esse último bloco ele tem uma fonte. Ó. Esse elemento aqui, inclusive, é um dos poucos elementos que a gente não trabalhou ainda com o Emanuel. Então aqui tem a presença de uma fonte. E a única coisa que essa fonte faz, na verdade, é garantir que o carry-in de cada bloco desse aqui seja positivo, seja 1. E é exatamente o 1 que ele precisa para somar ao complemento de 1 e fazer o complemento de 2. Então a junção dessas operações aqui permite que ele faça o complemento de 1 e o complemento de 2 e ter um número negativo. E tendo um número negativo, ele segue o processo normal dele de fazer, na verdade, o A menos B, que é A mais B invertido mais 1. Então, isso aqui é o B invertido e isso aqui é o mais 1 dessa expressãozinha aqui, tá? Então, A menos B pode ser lido como A mais B invertido mais 1. Então, isso, é como se dá a entrada de dados
no circuito, beleza? Uma vez passado por esse processo aqui, o restante do processo ele se dá de forma imediata. Então é um pouco difícil de entender a lógica por conta disso. Você não vê uma coisa gradual, particionada. Então ele acontece de uma forma imediata, porque ele é combinacional e encadeado, e aí já traz o resultado. Mas se a gente for olhar em termos matemáticos, o que ele faz é basicamente isso aqui. Vou mostrar para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui de 13 dividido por 3. Vai dar aqui um quociente de 4 e o resto 1. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar 13, 1, 1, 0, 1, vai dividir por 3, 0, 0, 1, 1. A gente espera que o resultado aqui seja 4 e que o resto seja 1. E aí a gente vai tentar verificar isso. Tá? E como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o 13 e vai subtrair o 13. Né? A gente está fazendo isso via subtração. O que a gente já viu, na verdade. Ele vai pegar isso aqui, vai transformar num número negativo e vai fazer, na verdade, 13 mais menos 3. Mas no final da história é a mesma coisa que a gente fazer a subtração. Tá? 13 menos 3. 13 menos 3 a gente sabe que é 10. 10 é 10, 10 em binário. Então aqui é 1 menos 1 é 0. Né? 0 menos 1 tem que emprestar. Então é 2. 2 menos 1 é 1. Aqui emprestou, ficou 0. E 1 menos 0 é 1. Então 13 menos 3 é 10. Tá? Uma vez que ele fez essa operação aqui, ele vai, o quociente vai começar sempre com tudo 0. E à medida que ele for fazendo esses ciclos aqui de subtração, ele vai adicionando 1 no quociente. Então, após ele chegar na conclusão aqui que ele está em 10, que é 13 menos 3, ele adiciona 1 no quociente. Então, o quociente saiu de 0, 0, 0, 0 para 0, 0, 0, 1. Vamos para o próximo nível. 10, 10 é maior do que 3, né? Enquanto A maior ou igual a B. Então 10, 10 é maior do que 3? Sim. Então eu venho aqui e subtraio 3 de 10. Então fica 10, 10 menos 0, 0, 1, 1. O resultado disso aqui é 7, né? Então vai ficar 0, 1, 1, 1. 7. Beleza. O que eu faço? Eu incremento mais 1 no meu Q. Então agora o Q ficou 0, 0, 1, 0. Novamente, 7 é maior do que 3? Sim. Então eu vou fazer 7 menos 3. 7 menos 3 é 4. 4 é 0, 1, 0, 0. E eu vou incrementar mais 1. Então agora o meu Q vai ser 0, 0, 1, 1. Tá? 4 é maior do que 3? Sim, 4 é maior do que 3. Então eu vou fazer 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Então eu vou lá e incremento novamente o meu Q. Então agora o meu Q ficou 4. O meu resto ficou 1. E eu cheguei ao final do meu processo. E como que eu sei que eu cheguei ao final do meu processo? Porque agora eu vou fazer 1 é maior do que 3? Não, 1 não é maior do que 3. Se eu tentar fazer 1 menos 3, eu vou ter um número 1 no meu MSB. Tá? Eu vou ter um número 1 no meu MSB. O meu N vai ser 1. Então é aqui que o circuito para. Aqui que ele reconhece que ele chegou ao final. Quando eu tenho um 1 no meu MSB, do resultado dessa soma, dessa subtração, e o meu N passa a ser 1. Logo, eu termino de incrementar o meu Q e, consequentemente, termino minha operação. E chego à conclusão de que realmente é 4 e 1 de resto. Tá? Então, isso aqui é como acontece se a gente fosse pensar em termos matemáticos. E aqui no circuito isso acontece de uma forma abrupta, porque a gente não consegue segmentar isso aqui. Ele é combinacional, encadeado, então a gente colocou os dígitos e ele já organiza tudo
e dá o resultado para você. Então, se eu vier aqui, fizer 8 dividido por 2, ele já vai jogar para mim aqui que o quociente é 4 e o resto da divisão é 0. Beleza? Baseado nisso, tá? Baseado nisso. Então, mais uma informação importante. Por que eu tenho esse terra aqui? Esse terra garante que os meus R's desses 3 blocos seja 0 e não 1, tá? Porque quando eu faço o complemento de 1, que seria a função desses blocos, desses 3 primeiros blocos da frente, quando eu faço o complemento de 1, eu não somo, eu apenas inverso, que é o que faz essas portas inversoras aqui. Quando eu faço o complemento de 2, eu somo 1, então eu preciso do 1 vindo da fonte. Tá? Então é por isso que eu garanto 0 com o terra e eu garanto 1 com a fonte. Tá? Complemento de 1, complemento de 2. Esses blocos de cima, eles trabalham com os bits mais significantes. Vamos supor, então quando eu aperto 8, eu estou entrando nesse primeiro bloco, aqui no bloco, no primeiro bloco de cima da direita, né? Ele está conectado aqui no último dígito aqui, a gente vê acendendo ali, ó, primeiro. Assim como os últimos dígitos vão acender os blocos lá de baixo, né? Então a gente vê aqui que a conexão está acontecendo nos blocos de baixo, tá? Então se eu colocar para 1 aqui, ele acende o último bloco. Obviamente que a conexão está vindo aqui embaixo. E a mesma coisa é para o divisor, tá? A entrada é por cima e o outro é por baixo. Na verdade, no caso do divisor é um pouco diferente, porque ainda que ele está meio que conectado, como o B' é ligado, os B's são ligados, né? Até eu comentei daquela interconexão que tem entre os blocos, ele acaba entrando por cima também, mas se espalhando, né? Mas não se preocupe muito com isso aqui, não acho que isso aqui também é tão relevante. O mais importante é vocês saberem que os 3 blocos da direita, da esquerda fazem o processo de complemento de 1 e o bloco da direita faz o complemento de 2. E todos eles, na sequência, faz o processo de subtração, tá? Então, é isso. Essa porta inversora na saída, eu imagino que isso aqui é meio que, como vou dizer, eu não acho que isso aqui seja estrutural, vamos dizer assim. Acho que se removesse ela, funcionaria da mesma forma, tá? O que o cara está garantindo aqui é que o quociente está sempre 1 quando o meu circuito está em repouso. E à medida que eu faço uma operação, ele vai colocar 0 em pelo menos naqueles que não tem resultado, né? Ele coloca 1 no N, na verdade, e aí vai sobrar 0 aqui. E o que deu o resultado, o bloco que fez realmente a subtração, ele vai ter 0 no N, que vai virar 1 no N e vai transformar em 1 aqui. Eu acho que se deixasse sem essas portas inversoras aqui, seria o resultado, seria o contrário. Tipo assim, em repouso, o meu circuito ficaria aqui com tudo 0. E aí, quando fizesse uma operação, ficaria com tudo 0, e quando, vamos por aqui, quando ele soltou 0 aqui que virou 1, ele faria o contrário, ele já sairia com 1 aqui e mudaria o 1 aqui do 4, tá? Então isso aqui é mais, eu acho que uma opção de quem construiu o circuito, tá? Eu mostro tudo com quociente 1 aqui e eu vou virando para 0 à medida que eu vou fazendo a operação, tá? Então essa seria a função dessas portas inversoras. Bom, pessoal, é isso basicamente o entendimento desse circuito. Esse vídeo ele já está com 24 minutos. Então vocês vejam, obviamente que eu não tenho condições de passar essa quantidade de informação no dia, né? Eu vou ter que falar em 3 minutos, certo? Então vai ter que ser uma explicação muito mais sucinta.
E aí ver o que o professor vai perguntar. Eu diria que ele poderia perguntar sobre funções, né? Funções dos blocos, conforme eu expliquei. Função talvez das portas inversoras. Ele poderia perguntar alguma coisa sobre aqui o MUX, né? O MUX, o que faz o N. E eu vislumbro que seria esse tipo de questionamento que ele ia fazer. Porque com 3 minutos eu não vou conseguir dar esse nível de detalhamento para ninguém. Então, que é a pena, né? Porque quanto mais você explica, mais você diminui a quantidade de perguntas, né? Acho que ele teria menos perguntas se eu pudesse desenvolver todo esse raciocínio. Mas sem perguntas, ou melhor, sem uma explicação mais aprofundada, é provável que tenha mais perguntas. Mas aí eu imagino que as perguntas fiquem dentro disso, né? Por exemplo, ele poderia perguntar: tem flip-flop nesse circuito? Não tem, tá? Ele trabalha com shifter? Não trabalha com shifter. Tem máquina de estado, FSM? Não tem máquina de estado. Ele é apenas um circuito combinacional com subtrações encadeadas. Para por aí, tá? Não tem... Tudo que está nesse circuito são coisas que nós usamos, o que nós aprendemos até agora, tá? Na verdade, praticamente até a P1. Pouca coisa aqui talvez venha para P2. O único componente diferente é essa fonte, que garante o 1 aqui, que é o 1 do complemento de 2. Mas o resto é tudo portas que a gente conhece, são portas lógicas, tá? E é por isso que eu gostei desse circuito, porque ele está dentro daquilo que a gente estudou mais no início, que é a parte mais simples, não entra essa parte mais complexa de registradores e memória e máquina de estado e etc, tá? Um comentário, tá? Esse circuito ele tem uma falha, um bug, que se eu tentar aqui fizer uma divisão de 15 por 15, ele não dá a operação correta, ele dá um resultado errado, ele deveria dar quociente aqui 1, né? 15 dividido por 15 é 1 e o resto é 0, ele dá um resultado diferente. Eu não vou me estressar com isso aqui, tá? Eu nem vou tentar ver, não é um erro do circuito que eu fiz, assim, que eu montei, mas para mim ele funciona em 99% das situações. Se eu dividir 8 por 2 aqui, ele dá o resultado certo, 8 por 4 dá o resultado certo, 8 por 8 dá o resultado certo. É um bug, vamos dizer assim, acho que bug se aplica mais a software, mas enfim, é um bug. E eu não vou correr atrás disso não, e também não vou me preocupar. Se ele eventualmente chegar lá e falar assim, divide 15 por 15 e aí 10 resultados, eu vou falar para ele: professor, de fato tem um problema nesse circuito, que eu não consegui identificar a causa, mas se ele não fizer essa pergunta, eu também não vou fazer divisão de 15 por 15, vou fazer divisão sempre menores, porque funciona em todos os casos, tá? Só não funciona no caso do 15 por 15. Não vou me estressar com isso não, mas é um ponto que a gente precisa saber. Se ele pedir para fazer, eu vou dar a explicação. Beleza? É isso. E aí, basicamente é isso, né? Então eu vou ter que explicar tudo isso, resumir tudo isso em 3 minutos. Eu vou ajustar a documentação ainda, tá? Eu pretendo vou tentar deixar a documentação pronta hoje, principalmente como referência. Lembrando que eu vou referenciar o site que eu tirei esse circuito, que é o Circuitverse. Porém, lá não tem documentação. O cara não deixou documentação. Ele deixou uma breve descrição e colocou o circuito. Então, a documentação eu vou fazer, o detalhamento, baseado na minha compreensão. Logo, eu vou usar como referência as apostilas, né? As matérias que a gente estudou com o professor. Porque não vai dar para tirar muito do site em si. Eu, basicamente, consegui pegar o circuito lá só. O resto foi interpretação. Então eu vou melhorar as referências, vou reescrever muita coisa e pretendo tentar finalizar a documentação hoje. E a gente precisa ver um dia para imprimir, né? A gente vai precisar imprimir, então é importante que isso aconteça, obviamente, antes de quinta-feira, tá? Então esse é o circuito. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer pelo WhatsApp mesmo. E eu espero ter conseguido passar o máximo, que foi o que eu consegui compreender, tá? Até aqui. E é isso. E se vocês quiserem gravar vídeos também da parte de vocês, de repente seja interessante, entendeu?
para praticar. E aí, se eu tiver alguma pergunta que eu achar interessante, eu faço e a gente pode praticar dessa forma. Eu acho que fica mais prático do que tentar reunir todo mundo, tá? E é um exercício interessante também, né? Eu ouvi vocês comentando que tinha dificuldade para gravar vídeo, né? E de fato isso requer uma prática e é uma coisa boba, né? Que no começo todo mundo fica meio desconfortável de gravar vídeo, assim como falar em público. E é prática, tá? Eu também tinha essa mesma dificuldade até pouco tempo atrás. E o que me ajudou foi gravar vídeos. Eu montei um canal no YouTube, eu gosto de falar sobre investimentos, bolsa de valores e tudo mais. Eu nem coloco meus vídeos públicos. Mas eu gravo meus vídeos, eu gravo eu falando sobre um assunto que eu gosto, ou seja, mesmo estudando, explicando para mim mesmo. E você vai gravando, não publica, assiste para ver o que você pode melhorar e isso te ajuda a destravar. E isso é extremamente importante, tá? Para vocês apresentarem trabalho presencial, mas também para a vida profissional de vocês, porque vocês como programadoras muito provavelmente vão trabalhar remoto, vão trabalhar de casa, home office, que é muito típico de programador da área de TI. Então eu, por exemplo, uso o Teams o tempo todo, 100% do meu trabalho é no Teams, porque eu trabalho de casa, então tem um computador do trabalho aqui do lado e é Teams, então câmera, eu não uso tanto a câmera do Teams, mas você está sempre em conferência, então você está sempre explicando, falando, dando explicação, participando de alinhamento e no meu caso eu falo em inglês, então eu trabalho em inglês, então tem essa dificuldade. Imagina se você entra em pânico, em português é difícil de falar, né? Imagina em inglês, por uma razão muito simples até de entender, né? Não está relacionado ao trabalho, mas apenas para ajudar nessa compreensão, né? Um ser humano relaxado, calmo, o sangue ele se concentra na parte frontal da cabeça, que é responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa imaginação. E quando você está sob estresse, o sangue migra para o hipotálamo, que é a parte de trás da cabeça, e você fica em estado de alerta, de fuga, de defesa, e o raciocínio desaparece, porque não é mais o objetivo do seu cérebro raciocinar, imaginar, ele quer fugir, ele quer ação, ele quer reação. E aí você se transforma na pessoa mais burra do mundo, porque você está em pânico e você não consegue pensar. As palavras desaparecem, o raciocínio desaparece. E uma pessoa inteligente fica burra quando está sob estresse, né? Então é importante praticar para que você se solte. E quando você for fazer uma explicação diante de uma câmera ou em público, você dê o melhor de si, porque o sangue está onde deveria estar. O sangue, o oxigênio está na parte frontal da sua cabeça e o seu raciocínio está fluindo normalmente. As palavras vêm, os pensamentos acontecem, entendeu? Então é importante a prática, pratiquem, gravem vídeo diariamente, para vocês mesmos, não precisa publicar. Isso vai ajudando você a se soltar, entendeu? E ficar melhor nisso. Eu ainda tenho dificuldade, para ser sincero, mas eu evoluí muito usando isso, que foi uma dica que eu recebi de outras pessoas, beleza? Então é isso, pessoal, eu espero que o vídeo ajude. Ficou longo, eu não estava preocupado em fazer curto, porque obviamente que no trabalho não vai ser dessa forma, está dando 33 minutos, porque o objetivo era realmente detalhar, explicar, entendeu? E então aí vocês pegam as partes que vocês acharam mais importantes, repete ou assiste o vídeo de uma forma acelerada, enfim. E se vocês quiserem gravar o de vocês e mandar, eu assisto também e faço observações e perguntas, e se vocês fizerem perguntas pelo WhatsApp, eu vou responder, beleza? Então é isso aí, bom resto de domingo para vocês, até mais.